Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar habitando no teu coração, na tua vida nessa noite, amém? Privilégio poder estar trabalhando com a juventude. Lá se vão, desde que nós aceitamos o desafio, quase 3 anos. E Deus tem sustentado e tem cumprido a vontade dEle através das nossas vidas. Nós somos tão somente instrumentos dEle para poder abençoar essas vidas. E a gente tem esse privilégio. Eu gostaria de convidar que você pudesse abrir a tua Bíblia lá no nosso tema, na nossa divisa. Lá em Isaías 43, 18 e 19a. Isaías 43, 18 e 19a. Todos encontraram? Amém? Ninguém encontrou? A projeção pode ajudar? Amém. Então vamos ler juntos. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Amém? Vamos ler mais uma vez, agora com mais força. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis, farei uma coisa nova. Amém? Vamos estar orando. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos estar na Tua casa, ó Deus, louvando, bendizendo, engrandecendo o Teu nome, ó Deus. Queremos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa estar falando por intermédio de nós, ó Deus, aquilo que o Senhor já falou no nosso coração para a Tua igreja, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por cada vida de cada jovem, ó Deus, que tem se disposto a estar, ó Deus, trabalhando, se doando, ó Deus, e nessa noite também, ó Deus, se dispôs a estar aqui, depois de longos ensaios, ó Deus, para poder nos abençoar através do louvor, ó Deus, através das esquetes, ó Deus, de oração, ó Deus, de louvor. Tudo aquilo, ó Deus, que foi proposto nessa noite, ó Deus, nós queremos entregar ao Senhor, ó Deus, e que chegue no Teu trono de graça com cheiro suave. É a oração que fazemos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem me conhece sabe que eu aprendi algo da época do pastor Marcelo, né? Quando as uniões, os jovens, adolescentes se reuniam e se chamava união de treinamento. E eu vim depois e aprendi isso também. E na união de treinamento dava-se oportunidade de treinamento, dava treinamento à liderança, a jovens, e esses jovens tinham oportunidade de estar louvando, tinham oportunidade de estar pregando, oportunidade de aprender a forma de como evangelizar, e assim cumpriam com a vontade do Senhor na casa, no serviço do Senhor na casa dele. E hoje, nessa noite, incumbiram-me de estar pregando. A juventude se reuniu e disse, não, esse culto você vai estar pregando. E a gente tem esse privilégio também de poder estar aqui compartilhando com os irmãos. E dentro desse tempo que a gente tem vivido ao longo desses quase 2 anos, que a gente tem experimentado a pandemia, a gente tem tido oportunidade de recomeçar, de buscar novamente algo que havia sido esquecido, e não tem sido diferente conosco. Eu estou tendo oportunidade ao longo desse período de estar resgatando coisas que até então estavam adormecidas. A gente fica tão acostumado a fazer a coisa mecanicamente, a estar lendo a palavra, mas de forma mecânica, não às vezes, muitas das vezes nos aprofundando, buscando trabalhar no texto, buscar a exegese do texto, e a coisa vai se tornando mecânica. E a gente acha que, por estar acostumado a fazer aquilo, a gente não carece mais de um aprofundamento. E eu estava vivendo momentos nessa realidade. E ao longo dessa pandemia, a coisa tem se transformado. Eu tenho a oportunidade de estar recomeçando, de estar buscando novamente, e tenho visto em pregações dos jovens que tiveram a oportunidade de estar aqui à frente falando no aniversário da igreja, a dedicação que até então eu tinha esquecido. E a gente começou a trabalhar nisso e Deus foi nos mostrando algumas coisas.
E ao texto que nós temos, que fizemos menção, que é o texto que é base para o tema da juventude desse ano, Recomeçar, lá no capítulo 43, eu comecei a analisar o texto, comecei a entender que o texto vai lá, buscar lá no Antigo Testamento, no início, no Gênesis. Os primeiros versículos começam a tratar de Deus na formação do homem, e o verbo no seu hebraico vai trazendo as formas de formação, de busca da formação do homem. E o texto vai tratando da formação do homem, do cuidado de Deus para com o homem, até chegar no verso 18 e 19, quando o texto começa a tratar do povo saindo do Egito. Verso 18 é uma orientação para que o povo saia do Egito, seja direcionado, saindo do Egito, mas que não olhe para trás. Porque aquilo que Deus viria a fazer seria algo novo, muito maior, até mesmo que a saída deles do Egito, para a terra prometida. No verso 19 a gente percebe o trato, o cuidado de Deus nessa condução. E é interessante a gente perceber que Deus ali dava a oportunidade a eles de estarem recomeçando, de estarem vivendo o novo de Deus, o novo que Deus tem proposto a cada um de nós, que temos experimentado o recomeço nas nossas vidas, que temos experimentado algo novo ao longo desses 2 anos de pandemia. Tem sido despertado em nós dons, talentos e tantas coisas que nós não sabíamos que existia dentro de nós. E temos tido a oportunidade de externar e de usar esses dons para o crescimento do reino. E isso tem propiciado crescimento também para nós, para a igreja do Senhor. E pensando nessas possibilidades de recomeço, a gente começa a ver a própria situação do recomeço. Quando a gente fala em recomeço, a gente volta um pouquinho atrás e começa a pensar que para se recomeçar alguma coisa, assim como aquele povo que saía do Egito, algo pode ter dado errado. Talvez uma situação na nossa vida, talvez um investimento, o trabalho perdido, talvez uma relação que foi desconstruída, talvez até mesmo uma doença. Tudo isso pode ter mexido com as nossas vidas, mexido com o nosso emocional, e nós tivemos em algum momento que recomeçar, que reconstruir, que buscar novamente em Deus o recomeço. Se a gente pensa que é fácil, não é fácil recomeçar. Se a gente pensa que é fácil recomeçar sozinho, é impossível. Só mesmo com a ajuda e orientação de Deus nós temos a possibilidade de recomeçar. Só mesmo por intermédio do seu infinito amor, da sua infinita misericórdia, nós temos a oportunidade de recomeçar. Recomeçar e viver algo novo. Viver o novo de Deus. Se a gente para pensar, o recomeçar é uma das possibilidades de demonstração do amor de Deus para com as nossas vidas. O tão grande amor de Deus possibilita que nós tenhamos essa oportunidade de recomeçar em qualquer das situações que nós venhamos a viver. Podemos recomeçar porque Deus permite, porque Deus sustenta e porque Deus nos dirige. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos a experiência de 3 personagens que tiveram a oportunidade de recomeçar, mas só puderam recomeçar porque fizeram a sua entrega, depositaram confiança e depositaram dependência em Deus. O primeiro deles, eu gostaria de trazer para nós aqui o relato de Moisés. A história de Moisés é bem conhecida de todos nós, desde lá do seu nascimento, o livramento de morte pós seu nascimento, e Deus vai conduzindo a vida dele. Aquele homem é criado, cresce, e durante o seu desenvolvimento ele começa a entender quais são as suas raízes, e aquele homem tem a segunda possibilidade de recomeçar, porque quando ele entende as suas raízes, ele começa a defender o seu povo, e ele comete um homicídio, e ele tem a possibilidade de recomeçar pela segunda vez,
porque Deus o corrige, mas também, por intermédio do seu amor, possibilita que ele possa prosseguir. E aquele homem mais adiante tem a sua terceira oportunidade de recomeçar. Talvez no momento em que aquele homem não quisesse responder aquele chamado que Deus fazia a ele, aquele homem não queria aquela responsabilidade que era de retirar o povo do Egito, assim como lá no verso 18 a gente pode ver, que Deus vai tratando para poder retirar o povo do Egito, e aquele homem tem a responsabilidade de tirar o povo do Egito, mas não é o que ele quer. E ele começa a impor situações, começa a impor empecilhos, dificuldades, deficiências, mas Deus quer que ele faça uma entrega completa para que possa viver o recomeço com Deus. E quando aquele homem entende que ele precisa fazer a sua entrega completa, Deus começa a trabalhar na vida dele, Deus começa a utilizá-lo e utilizar aquilo que ele tem nas suas mãos. Eu falei isso na nossa devocional durante a semana, que Deus usa aquilo que ele tinha em mãos, que era tão somente uma vara, que parecia ser algo tão pequeno, tão insignificante, mas é o que Deus utiliza para que ele possa conduzir aquele povo do Egito até a terra prometida. Deus dá àquele homem a oportunidade de recomeçar por 3 vezes. Deus dá a ele condições de recomeçar e de poder ser bênção na vida daquele povo. E o que talvez nos limite a recomeçarmos, a termos a nossa entrega total, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus? Qual será a barreira que tem sido imposta a nós? Qual será a dificuldade que nós temos levantado? Qual será o empecilho que nós temos posto para cumprir a vontade de Deus? Deus quer que você faça uma entrega completa da sua vida. E a gente percebe, como lá no Salmo 37:5, o salmista nos relata, que basta nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Entrega. Entrega porque Ele fará. Entrega porque Deus cumprirá. A segunda personagem é um homem publicano, cobrador de impostos exorbitantes, um homem que sacrificava o povo, que levava o povo à miséria. E aquele homem ouve falar que Jesus estava por passar na cidade, e aquele coração, o coração daquele homem já é movido a partir do momento que ele conhece que Jesus vai estar passando por ali, que ele toma conhecimento daquilo. E aquele homem vai em meio, talvez, àquela multidão, e sobe numa árvore, porque era de estatura pequena, não conseguiria ver Jesus se estivesse no meio da multidão. E aquele homem está lá, no alto da árvore. E quando Jesus passa, para a surpresa de todos, Jesus para em frente àquela árvore e pede para que aquele homem desça. Porque seria conveniente para Jesus, naquele dia, naquela situação, estar descansando na casa daquele publicano. Para nós que conhecemos a história, os mestres não poderiam ter contato com os publicanos, com os pecadores ditos, cobradores de impostos exorbitantes, que impunham certa escravidão ao povo. Mas Jesus faz com que o que era paradigma fosse transformado. E aquele homem desce daquela árvore e Jesus vai com ele, sendo conduzido até a sua casa. E é gerado no coração daquele homem um arrependimento tão grande, de modo que ele fala que vai devolver 2 ou 3 vezes mais aquilo que tinha defraudado, que tinha retirado daquelas pessoas. É uma relação de confiança. Aquele homem entende a sua posição, entende a posição que o povo estava e entende quem é Jesus. E a partir daquele momento ele entende, depositando a sua confiança em Jesus, que ele poderia fazer o que fosse feito, que ele poderia devolver o que tivesse que devolver, ou mais do que aquilo,
Porque Deus estava com ele, Jesus estava com ele, e ele tinha confiança naquilo que Jesus faria a partir de então. Ele não precisava mais confiar nas suas próprias forças, no seu próprio entendimento, naquilo que ele fazia antes, porque ele estava confiante que Deus daria aquilo que fosse necessário para que ele pudesse continuar a sua vida, para que ele pudesse continuar a sua caminhada, para que ele pudesse continuar, ou agora, a partir de agora, começasse a servir ao Senhor Jesus. Precisamos confiar, entregando aquilo que nós temos de melhor, não desconfiando. Imagine a confiança desse homem ao ponto de dizer que vai devolver, sem medo de ser confrontado com o povo, pelo povo, porque alguém que se impunha ou que impunha as coisas ao povo, naquele momento se volta na condição de servo e diz que vai servir ao povo com tudo aquilo que ele tinha tirado do povo. Precisamos ter essa confiança. Precisamos entregar tudo o que nós temos. Depositar a nossa confiança naquilo que Deus é e naquilo que Ele pode fazer. E um terceiro e último ponto. Um homem letrado falava muitos idiomas, um homem extremamente conhecedor da lei, um homem perseguidor aos cristãos. E aquele homem impunha força, impunha autoridade, perseguia os cristãos, ao ponto de que, lá em Atos relatado, ele mata o próprio apóstolo Estevão, o perseguindo. E num dado momento da vida desse homem, ele está indo em direção no caminho para Damasco, e ele cai do cavalo e é confrontado pela voz de Deus. Por que me persegues? Por que tem perseguido os meus? Por que tem trabalhado contra os meus? E eu imagino a confusão que deve ter acontecido na cabeça de Paulo. Aquele homem que perseguia, que tinha segurança, que tinha certeza, autoridade, tem a sua vida confrontada pelo próprio Deus, para que mude a sua postura. E aquele homem aceita esse desafio. Acredito que não deva ter sido tão fácil. Um homem que pregava contrário à lei, que era a favor da lei, começar a pregar o cristianismo. Um homem que tinha a desconfiança dos cristãos, começa a tentar uma aproximação, para que pudesse também partilhar desse amor, partilhar de toda a misericórdia que Deus tinha para poder fazer também em sua vida. Aquele homem é desafiado, permitam-me a palavra, a desdizer tudo aquilo que ele havia dito antes. Tudo aquilo que ele acreditava antes, agora ele é obrigado, ou ele é conduzido pelo Espírito a desdizer, a dizer contrário, a reconhecer que estava errado. E aquele homem não mede esforços. E ele ganha confiança e começa a trabalhar em prol do reino. Ele declara, diante da sua atitude, a sua total dependência ao Senhor Jesus. Não existiam mais barreiras que pudessem impedir que aquele homem
estivesse próximo ao Senhor. Não existiam mais barreiras para que aquele homem pudesse viver o Evangelho de forma completa. Ele simplesmente se volta, reconhece a soberania de Jesus e declara ser dependente de Jesus. Não sei aquilo que temos experimentado ao longo desse período. Não sei o que você talvez tenha que fazer, o que você tenha que entregar para viver um Evangelho de forma completa. Não sei o que te falta para confiar plenamente no Senhor Jesus. Não sei se você tem medo de depender do Pai. Mas talvez seja esse o momento de nós entregarmos a nossa vida, confiarmos e dependermos dele. Se falta alguma coisa dessas na sua vida, esse é o momento da gente poder fazer a nossa entrega, depositar a nossa confiança e a nossa dependência. Gostaria de convidar que você pudesse estar baixando a tua cabeça, que você pudesse estar fazendo uma autoanálise daquilo que você tem vivido, que você pudesse estar avaliando se você tem feito uma entrega completa ao Senhor, a entrega dos teus dons, dos teus talentos, ou até mesmo a entrega da tua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite e não tenha tido uma experiência de conversão, de entrega do teu coração, da tua vida ao Senhor Jesus. Talvez esse seja o momento de que você possa fazer a tua entrega da tua vida ao Senhor Jesus. Ou talvez você tenha ou queira fazer a entrega de alguma área da sua vida que você ainda não permitiu que o Senhor Jesus pudesse trabalhar. Não deixe para amanhã. Faça a tua entrega hoje. Talvez te falte confiança diante dos desafios que você possa estar enfrentando, diante de todos os momentos que você tem vivido. Talvez falte a confiança, mas deposite a tua confiança no Senhor. O texto lá de Salmos fala no seu início, 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai estar fazendo. Entrega e confiança. E no seu finalzinho, trata da nossa dependência. Muitas vezes dependemos ou queremos depender da nossa própria sabedoria, do nosso próprio entendimento, mas Deus está te convidando a depender dEle, a depender do cuidado, da proteção, da direção dEle, para que você possa ser bem-sucedido no Senhor. Eu gostaria de te convidar, nesse momento, a colocar-se em pé, se você se sentiu desafiado nessa noite, ou se você quer colocar diante do Senhor algo que é íntimo, teu e do Pai, que você pudesse estar juntamente comigo, se colocando em pé, e a gente junto vai estar orando, junto a gente vai estar agradecendo a Deus, porque Ele tem nos dado a oportunidade de recomeçar de uma forma diferente, recomeçar amadurecido. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por essa noite. Queremos agradecer, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos que se colocam em pé, ó Deus, nesse momento, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, com propósito no coração, ó Deus, de recomeçar, ó Deus, que querem, ó Deus, entregar, confiar e depender do Senhor, ó Deus, tão somente do Senhor, ó Deus. O Senhor nos dá, ó Deus, essa oportunidade
E nós te agradecemos, ó Deus. E pedimos que o Senhor faça a obra, ó Deus, em cada uma dessas vidas, ó Deus. Que o Senhor transforme, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos jovens, ó Deus, que nós temos a oportunidade de conviver, ó Deus, de trabalhar junto, ó Deus, de crescer junto na tua presença, ó Deus. Te oramos assim, ó Deus, pedindo que o Senhor dê a eles a cada dia novas oportunidades, ó Deus. Que o Senhor dê maturidade, ó Deus, espiritual, ó Deus. E que eles possam, ó Deus, viver o melhor do Senhor, ó Deus. Abençoa, ó Deus, a nossa noite, ó Deus. Cuida, ó Deus, de cada um dos nossos aqui, ó Deus. Nós te oramos assim, Pai, agradecidos por essa oportunidade, e em nome de Jesus te oramos. Amém.